Aleluia, 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 aleluia. Quem do povo exclama como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Disse Jesus: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros padres, meus irmãos, minhas irmãs, celebramos hoje então esta solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, nossa pátria. Essa pequena imagem que em 1717 foi encontrada no Rio Paraíba, este rio tão importante lá da região onde eu moro, o Vale do Paraíba, que alimenta e que alimentava tantas famílias, mas que por um desígnio do destino, naquele tempo, quando se passava uma comitiva de Portugal com algumas autoridades, o rio tinha secado de peixe, não tinha peixe. E então desesperadamente começa-se
essa súplica do coração do pobre, do coração daquele que não tem com quem contar. E aí nós começamos a entender e compreender o papel de Maria na história da salvação. Começamos a compreender o carinho de mãe. E a liturgia de hoje nos aponta algumas características de Maria. Primeiro, essa mulher intercessora, a mulher que está ao lado do povo, ao lado de quem chora, ao lado de quem sofre. Mas muito mais do que um sofrimento social, é um sofrimento humano. Todos temos os nossos sofrimentos. Se eu pedisse para você elencar os seus sofrimentos, quantos são eles? De que variada forma ele tem se manifestado no nosso meio? É a angústia e o desespero de quem não consegue encontrar peixe mais no rio, é de quem não consegue encontrar solução para o problema. Aí entra o papel de Nossa Senhora, a mãe que não tem medo de se colocar em perigo para defender os seus, para defender os seus filhos. É a primeira leitura da rainha Esther. Ela correria o risco de ser morta pelo rei, porque ela não poderia se apresentar diante dele se ele não a tivesse convidado. Mas ela coloca as suas melhores vestes e então se dirige ao rei, com a possibilidade do rei não aceitar o seu pedido, mas ela se coloca em risco. Ela coloca em risco a própria vida para interceder pelo seu povo, para clamar pelo seu povo. E então ela diz: se eu ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida. Primeiro, ela estava pedindo por ela, porque ela correria o risco. Eis o meu pedido, a vida do meu povo é comparado. A vida dela é a vida do povo dela. O sofrimento do seu povo também é o seu sofrimento. Quem é a mãe aqui que em um dia de febre dos seus filhos, ou do seu filho à noite, no desespero pela doença do seu filho, não pediu para Deus: tira a dor do meu filho e coloca em mim, tira a febre do meu filho e deposita em mim, porque a dor do filho se torna a dor da mãe, a dor do povo se torna a dor da rainha, da mãe, e por isso a Virgem é intercessora. E assim então aqueles pescadores que jogam a rede retiram uma imagem quebrada, uma imagem que não revela o mistério de uma vez por todas, ou de uma só vez, melhor dizendo. A imagem que representa o coração daqueles pescadores, mas naquele momento ela coloca algo que ninguém pode roubar do coração daqueles pescadores: a esperança. E então eles jogam mais uma vez aquela rede, e a cabeça ela vem junto. Milagre, sim, milagre de uma mãe que nunca deixa de ouvir o socorro, o pedido de socorro de um filho. A mãe que, indo para o Evangelho, onde aqueles homens pescaram a noite inteira e nada conseguiram pegar, mas por causa da palavra de Jesus, os discípulos disseram, Pedro disse, não é? Mas por causa da tua palavra eu lançarei as redes. E aí nós adentramos no Evangelho: fazei tudo o que ele vos disser. E então as redes vazias começam quase a se romper pela quantidade de peixes pescados. Minha gente, antes do milagre vem a esperança. Antes do milagre vem a coragem de enfrentar o inimigo, porque ela, Rainha Esther, ela, a Virgem Maria, Rainha Esther, prefiguração de Maria, não tem medo de enfrentar o perigo. E aí nós adentramos também no Apocalipse de São João. Ela sempre estará em guerra
contra a serpente. É uma guerra eterna, sempre. Maria é essa, a mulher do Apocalipse, em luta constante contra a serpente. Nós temos um inimigo, diabo, Satanás, mas nós também temos uma defensora que sempre vai nos defender, a Virgem Santa Maria. Ela sempre estará em luta contra a serpente, para nos defender do mal, para nos salvar, para salvar o seu filho, mas também para nos salvar. Minha gente, nós temos uma intercessora, nós temos uma mulher forte, e ela precisa ser a imagem dessa mulher forte, que é você, que não vence pela força e nem pela espada, que não vence pela ideologia, mas vence pela oração. Nenhuma mulher é tão forte quando ela reza. Mulheres, a força de vocês não está nos músculos, a força de vocês está na oração. Vocês têm um poder extraordinário de transformar a realidade. Vocês têm um poder enorme de transformar a família de vocês. Se vocês souberem rezar, se vocês souberem se colocar como intercessora, como a Virgem Maria. A igreja, desde muito tempo, desde muitos séculos, sabe por quem ela é sustentada? Pela oração silenciosa de mulheres nos mosteiros, nos conventos. A oração dessas mulheres silenciosas sustenta também a igreja. E é a oração silenciosa também do seu coração, mulher, porque muitas vezes você não pode falar nada. Por muitas vezes o que te pedem é o silêncio, então se utilize do silêncio como uma arma para vencer os teus inimigos, para vencer lá dentro da tua família, da tua casa, para vencer o adultério, para vencer as drogas, para vencer a prostituição, para vencer o mal, para vencer tantas situações. Use-se da oração, como a Virgem Maria, que está em constante luta, sim, mas ela sempre sairá vencedora, e se nós também soubermos nos colocar ao lado dela, ela sempre estará conosco, e nós sempre sairemos vencedores. Primeiro, uma mulher intercessora, depois, uma mulher que não tem medo de enfrentar o mal, não tem medo, e terceiro, uma mulher que sempre aponta para Jesus. O Papa Francisco, quando ele esteve em Aparecida, ele fez uma homilia maravilhosa, e um dos trechos da homilia dele, ele começa dizendo: deixem-se surpreender por Deus. Deus sempre nos surpreende com um vinho novo. Os pescadores não desprezaram o mistério encontrado no rio, porque eles poderiam muito bem, não é? Encontrar aquela imagem quebrada, fazer o quê? Devolver para o rio. Mas eles não fizeram isso. O desespero não faz parte dos filhos de Maria. O desespero não faz parte daqueles que amam a Virgem Maria. Não faz parte. Porque sabem que Deus nunca dá pela metade, mas Deus sempre completa a obra que Ele prometeu fazer. Deus é justiça, e a justiça bíblica é muito mais do que uma justiça financeira. A justiça bíblica é: Deus sempre cumpre o que Ele promete, porque Ele é justo, e quem é justo sempre cumpre o que promete. Portanto, Deus, se Ele prometeu algo, Ele vai cumprir, e a Virgem Maria é este sinal do cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, na nossa vida. Não há nenhum de nós que nunca tenha experimentado o poder de Deus através das mãos de Nossa Senhora, ou não é? Quantos de nós temos milagres que Nossa Senhora nos deu de presente e que trouxe a graça de Deus por suas mãos? E aí o Papa continua dizendo: embora fosse um mistério que tenha parecido incompleto, não jogaram fora seus pedaços, esperaram a plenitude e esta
não demorou a chegar. Minha gente, talvez você olhe a sua família, esteja quebrada. Você olha a sua vida, esteja quebrada, literalmente quebrada. Talvez a sua vida financeira esteja quebrada. Talvez o seu coração esteja quebrado. Mas de uma coisa é certa: Deus sabe consertar tudo. Deus sabe consertar tudo. A gente só precisa ter a coragem de esperar o milagre acontecer. Porque se a gente tem a coragem de esperar o milagre acontecer, ele vem por completo. Você já ouviu dizer que Deus não demora? Deus não demora, Ele capricha. Às vezes nós somos apressados demais para os milagres de Deus, e por isso que a gente nunca alcança, porque a gente pede e ainda a gente vai tentar fazer. A gente pede para Deus converter o filho, mas fica falando na cabeça dele, enfiando o evangelho goela abaixo, até ele se cansar e ir embora. Reza e espera, mesmo que você sofra as demoras de Deus, mas o milagre nunca acontece pela metade. Deus sempre cumpre o que promete. O bonito de olhar para a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é que ela é pequena, ela é humilde. Não tenha medo do que é pequeno, do que é humilde, porque ela, pequena desta maneira, realiza grandes coisas. Não corra atrás do que é grande, não corra atrás do que é extraordinário, mas tenha coragem de juntar os pedaços da sua vida e esperar Deus realizar o grande milagre da qual você espera. Nossa Senhora é essa mulher que nos ensina a esperar a obra de Deus. O Papa Francisco termina dizendo: nós queremos ver muito rápido a totalidade, e Deus, pelo contrário, se faz ver pouco a pouco. Pode até demorar, mas Deus vai cumprir o que prometeu. E olhar para a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é saber: Deus promete Deus cumpre o que promete. Mesmo que a vida esteja quebrada, Deus sabe unir as partes e dar o grande milagre no final. Espera, com Nossa Senhora espera, mas não sem lutar, mas não sem ser intercessora, sem ser intercessor. E assim, como o povo brasileiro, né, devoto de Nossa Senhora, que nós nos colocamos debaixo da sua proteção e dos seus cuidados. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, roga por nós, intercede pelo teu povo brasileiro que tanto sofre, que tanto chora, que tanto se decepciona, que tem sofrido por tantas coisas erradas, mas que não perde a esperança. Nossa Senhora, incute em nossos corações a esperança de que o milagre vai acontecer, de que o mal não vai triunfar nesta terra de Santa Cruz, mas que o bem sempre vencerá. E mesmo que estejamos quebrados, a Senhora é mestra de unir as partes e mostrar o mistério. Obrigado, Virgem Maria. Obrigado, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Viva Mãe, viva Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Viva Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.
Viva a Mãe de Deus e nossa! Viva! Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Passamos os nossos pedidos. Vamos responder: dai-nos, Senhor, um coração novo. Dai-nos, Senhor, um coração novo.